possível que Satanás ele realize curas, sinais e prodígios no meio das igrejas evangélicas, ou não é possível? Eu queria que o irmão Anderson lesse o nosso texto base. Se encontra em Mateus capítulo 7, de versículo 15 ao 23. Vamos ler. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É preciso que nós consideremos o ensino que Jesus Cristo está nos dando aqui nesse texto acerca da realidade que a igreja dos últimos dias vai enfrentar. Ela terá nos dias próximos à sua volta essa realidade que acabou de ser comentada até agora. E eu creio que nos nossos dias nós estamos atravessando essa realidade. O nosso foco é a presença e a ação dos falsos profetas na igreja. Mateus capítulo 24, no versículo 24, o Senhor Jesus ele afirma categoricamente: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Percebe então o que acabamos de dizer? O objetivo dos falsos profetas é enganar a todos, mas o principal objetivo deles é enganar aos eleitos de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para um comentário. Se o capítulo 24, versículo 24 de Mateus diz que eles enganarão os eleitos de Deus, é fácil entendermos que eles estarão no meio dos eleitos. Para que eles possam enganar o povo que é chamado povo eleito de Deus, o local que eles vão trabalhar e aonde eles vão operar é dentro das próprias igrejas. Irmão Robertinho, muito obrigado pela sua presença. Queria que você fizesse aí o seu comentário inicial a respeito da introdução que foi feita. Cumprimento os amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. E como o meu irmão Ronan disse, que é um assunto polêmico, mas um assunto importante. E, irmão Ronan, durante essa semana, depois daquela participação que nós tivemos no domingo passado no seu programa, alguém me disse essa semana: irmão, para que vocês tocam nesses assuntos? Por que vocês insistem nesse assunto de combater essas pessoas? Meus irmãos, eu quero dizer para você que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, em todos os capítulos, em todos os livros das cartas de Paulo, de João, de Pedro, em todos, sem deixar um de fora, todos eles há um capítulo dedicado aos falsos profetas. Todos eles rebateram os falsos profetas. E se os nossos irmãos tiveram a coragem de escrever sobre os falsos profetas, nós temos que ter a coragem de falar também sobre os falsos profetas. Se você não sabe, meu irmão, para cada crente que está congregando, há 3 crentes desviados. Ou seja, 75% das pessoas que aceitam a Jesus estão fora das igrejas. E grande parte da causa desse afastamento das pessoas são os falsos profetas. E nós temos sim que rebater esses falsos profetas. E como o irmão leu aqui no
no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 24, diz que eles farão maravilhas e sinais que enganarão a muitos. E nós temos que estar atentos a esse assunto. Obrigado, Ana. Irmão Anderson, as suas considerações iniciais a respeito. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo com a paz do Senhor. E dizer que esse tema, além de ser polêmico, é um tema real. É algo que está acontecendo nos nossos dias. É um tema que Jesus advertiu sobre o perigo dos falsos profetas. Paulo advertiu sobre o perigo dos falsos profetas. E a Bíblia inteira, como o irmão Robertinho falou, desde o Velho Testamento está falando sobre eles. E do modo que vai se aproximando os últimos dias da igreja na face da terra, tem se multiplicado por aí os falsos profetas. E como eles agem dentro do seio da igreja, enganando até mesmo pessoas que se diziam cristãs, que tinham uma vida estabilizada, são enganados. Eu fico a pensar e lembrar, lá em Timóteo fala que assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Quem são esses dois, Janes e Jambres? São dois magos que lá no Egito, quando Moisés foi levado ali para fazer os sinais ali, para tirar o povo, eles resistiram a Moisés. E como eles resistiram a Moisés? Fazendo sinais. Moisés fez que a água se tornasse em sangue. Os magos fizeram também que a água se tornasse em sangue. Então eles operaram sinais ali para enganar, para endurecer o coração de Faraó e para criar uma confusão entre aquele povo que tinha que sair do Egito. Então é um tema bem bom da gente discutir. A verdade é que a pergunta que fizemos, e eu quero que ela esteja no seu coração, na sua mente: é possível Satanás realizar curas, sinais, prodígios no meio da igreja? Tá bom. Eu quero agora chamar a sua atenção para a leitura que vamos fazer no livro de Deuteronômio, que é um dos Pentateucos, capítulo 13. Vamos ler o versículo 1 e 2. O que eu quero que fique bem claro a você, ouvinte, que está sintonizado aqui no programa Mais Vida, é que nós estamos chamando a atenção para a realidade que se encontra instalada, estabelecida no meio das igrejas. Qual é a realidade? Seja a igreja A, B ou C, é que Satanás tem um propósito, e o propósito de Satanás é operar contra o reino da luz. E o reino da luz são todos aqueles que usam, intitulam e clamam pelo sangue e pelo nome de Jesus Cristo. Não se engane, pois Satanás está presente no meio dos filhos da luz, disfarçado como ovelha. Deuteronômio capítulo 13, de 1 a 2. Deuteronômio capítulo 13. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Se o profeta que se levantar com visões, ele disser que vai acontecer, o texto acabou de dizer que quando ele disser que vai acontecer mesmo, porque ele está sendo profeta de Satanás, instrumento do inferno. O que o texto está deixando bem claro aqui, irmão Robertinho, é que as pessoas que são falsos profetas, instrumentos de Satanás, eles profetizam dentro da igreja e a profecia deles se cumpre. Eles dizem que os sinais e os milagres vão acontecer, e os sinais e os milagres acontecem. O que está dizendo o texto aqui é que o Satanás está operando no emocional das pessoas. O que está favorecendo o texto que lemos é que Satanás está nitidamente enganando aqueles que se emocionam através de sinais, prodígios e maravilhas. O que o texto está chamando a atenção é que Satanás está brincando com aqueles que buscam os profetas.